segundo bloco, estou conversando aqui com o professor Nildo Domingos Ouriques, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Nildo, vamos agora, nesse segundo bloco, falar sobre a América Latina. Porque a gente falou sobre o Brasil e conseguiu descobrir alguns fatores que podem ter induzido a levar esse crescente da extrema-direita. Mas isso não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno que tem acompanhado, pelo menos, a América Latina, a América do Norte, com certeza. E nós tivemos também importantes derrocadas, que para a gente aqui do nosso mundo foram como Morales, por exemplo, eram referências para a esquerda de olhar para um governo que estava conseguindo ser governo durante tantos mandatos, etc. E tal. E, de repente, vem a Jeanine Áñez, de repente, assim, eu estou falando a partir do nosso ponto de vista, que não está estudando o caso, então é para isso que a gente está te perguntando. E acaba com esse processo, dá um golpe também e assume a presidência. E, atualmente, eu queria juntar isso, se você pudesse também falar sobre as revoltas que estão tendo hoje na Colômbia, se tem alguma coisa a ver com esse jogo de disputa entre a tomada de poder. Sempre tem, né? Mas se você consegue enxergar alguma relação entre essa disputa da extrema-direita e do campo mais progressista na Colômbia. E aí, explorando um pouquinho mais, Nildo, se puder fazer uma análise para a gente de como anda essa luta, eterna luta entre o povo, a esquerda e a direita mais próxima do fascismo na América Latina, a gente seria muito grato. Por favor, Nildo. Bom, Rodrigo, é um prazer falar sobre a América Latina. Te agradeço, não só porque é meu trabalho aqui no Instituto, mas, sobretudo, porque canalizando a América Latina, Rodrigo, nós começamos a enxergar melhor o Brasil. Qual é o discurso dominante aqui, Rodrigo? É o seguinte: vinha um governo progressista, do Lula, da Dilma, supostamente dando direitos, não é verdade? O que eles fizeram foi uma filantropia que agora está sendo incorporada pelo proto-fascista Jair Bolsonaro, cuja expressão maior é o Bolsa Família. O Bolsa Família, em 2016, Rodrigo, quando a Dilma é destituída, em agosto, ele alcançava 14 milhões de pessoas e tinha um benefício médio de R$ 176. Agora, esse benefício médio alcança as mesmas 16 e está em 1.115. Mas o Bolsonaro está ameaçando fazer para 20 milhões e 300 reais, quando acabar o benefício emergencial. Percebe? Então, o Bolsonaro está fazendo, e o Bolsonaro disse ontem, no Jornal Nacional da Globo, essa televisão horrorosa, sim, ele disse claramente uma coisa: acabou o Renda Brasil, vai ficar com o nome de Bolsa Família. Porque ele quer pegar e dizer o seguinte: olha, o Bolsa Família meu é superior ao Bolsa Família do Lula. E se você, petistazinho, e mesmo no nosso partido, que acha que as conquistas sociais do Lula eram boas, ele vai dizer: se você achava que o Bolsa Família, com 176 e 14 milhões de pessoas, era boa, ajoelhe no milho e reconheça que o meu, com 20 milhões e 300 reais, é muito melhor. Por isso que fazer política com filantropia, em nome da dor alheia, é tão sacana no Bolsa Família quanto esses bispos dessas igrejas pentecostais que traficam com a fé do povo. É pernicioso e nós devemos denunciar isso. Então, aqui no Brasil sempre teve essa ideia que vinha um governo fazendo coisinha aqui, um Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, etc. E subitamente foi interrompido pela maldade humana e por um golpe, dizem eles. E aqui não teve golpe nenhum, teve uma destituição e uma queda sem luta. Porque a Dilma e o PT não fizeram. E aí no Rio de Janeiro, a Dilma ainda fez um crime de lesa pátria. O que a Dilma fez? A Dilma fez um acordo com José Serra sobre fazer a lei da partilha do petróleo, que tira dinheiro do Rio de Janeiro. Ela podia ter derrotado o José Serra, fez um acordo e deixou até o senador do PT do Rio de Janeiro, que era o Lindeberg, com meu amigo Requião, de brocha na mão lá no Senado, numa votação que deu 33-31. E que a bancada do PT votou com o José Serra.
um crime, um entreguismo do petróleo gigantesco. Mas lembra qual era o discurso? Vai um percentual para a saúde, para a educação, etc. Luiz Mercadante dizia muito isso. Bom, então vinha esse relato. Quando tu olha na América Latina, a destituição da Dilma é só mais uma. E vou te dar 2 casos muito eloquentes. O caso do Equador. O Rafael Correa, amigo do Lula, da Dilma, ele se reelege, e quando ele vai para a terceira eleição, ele elege o vice dele, Lenín Moreno. E o Lenín Moreno, o que faz? Dá um giro à direita total e ainda faz, sabe o quê? Move uma ação nos tribunais que faz com que o Rafael Correa esteja exilado na Bélgica. Não foi um golpe, foi o vice. O vice que era da Frente País, do governo dele, íntimo colega, que conviveram durante 12 anos. Não era um Michelzinho Temer indicado pelo Lula e pela Dilma como um constitucionalista. Então, veja que a direitização no Equador obedece a uma lógica distinta, que tem a ver com essas mudanças na economia e na política que também operaram no Brasil. Agora vamos no outro extremo. Evo Morales. O vice-presidente, o Álvaro Garcia Linera, ele lançou um livro aqui e chama As Energias Vitais da Revolução. E ele justificava aquele governo como o governo dos movimentos sociais. Isso tem simpatia? Tem simpatia aí na tua cidade, tem simpatia na minha, tem simpatia no PSOL. A ideia de que tem que ser um governo dos movimentos sociais. Isso é um erro crasso. Movimentos sociais nunca fizeram revolução. Movimentos sociais não conseguem nem segurar governo. E ele fez um governo dos movimentos sociais. E 2 anos antes deles renunciarem, Evo Morales e Álvaro Garcia Linera, Rodrigo, não são destituídos. Eles renunciam. Sim. Claro, renunciam porque o chefe das Forças Armadas, instrumentalizando a polícia militar, diz, olha, vocês vão ter que renunciar. Aconselho que vocês renunciem, porque a direita está na Rússia, que vai ser um banho de sangue. E Evo Morales, por que não chamou os movimentos sociais, Rodrigo? Por que não chamou o movimento indígena? O movimento dos cocaleiros? Os comitês de defesa da água na Bolívia? Porque são incapazes de enfrentar o tema do poder. São bons para fazer politicazinha pública. E isso é bom para fazer uma tese na Faculdade de Sociologia da UFRJ, mas não é bom para mudar a vida de milhões. As pessoas têm que entender isso. É duro dizer isso, mas a gente tem que reconhecer a realidade, Rodrigo. Não adianta fechar os olhos e não querer. Ah, foi um golpe. E no Paraguai o Lugo foi um golpe. E no Jean-Bertrand Aristide no Haiti foi um golpe. E o Lavalaz acabou. Bom, escuta, vou dar o exemplo da Bolívia. O meu amigo Alfredo Jalife, que é um jornalista mexicano, ele publicou com 3 semanas de antecedência, num grande jornal de circulação do México, todo o roteiro do golpe. Mandou para o Evo. Com o nome, quem eram os caras da CIA, o coronel da polícia, o general do exército, como estavam articulados os comitês de Santa Cruz de la Sierra, a direita, a embaixada, como é que a embaixada estava atuando. O Evo Morales tinha tudo. Por que ele não atuou em consequência? Sabe por quê? Que governo de movimentos sociais não resolve coisa alguma. É preciso ter uma noção de poder. E é preciso armar o povo da crítica e de instrumentos de pressão objetiva que coloquem em xeque os golpistas. Não adianta fazer essa crônica pós-festam. Ai, o golpe, ai, nos golpearam, ai, a embaixada, ai, a mídia, ai, o WhatsApp, ai, o Steve Bannon. Isso é a crônica do derrotado, do impotente. Se nós estamos nessa conjuntura, e ela é uma conjuntura de guerra de classe, de ofensiva da direita, o que a esquerda tem que fazer? A primeira coisa é criar seus instrumentos gigantescos. Então, Rodrigo, fracassou na América Latina o progressismo latino-americano. E vou te dar um exemplo de fracasso gigantesco, que não é nem o do Evo Morales, que renuncia, nem o do Equador, de Lenín Moreno, que faz o quê? Que ele próprio, como orgânico do partido, dá um giro à direita. Eu vou dar o exemplo do México, de Andrés Manuel López Obrador.
que, eleito de uma maneira avassaladora contra o PRI e contra o PAN, os dois partidos históricos lá, ele sai do PRD, que é um partido estilo do PT, assim, ele sai, cria o Morena, que é um movimento de renovação nacional, ganha as eleições e agora está completamente paralisado porque não está querendo mexer no Tratado de Livre Comércio, na política migratória, etc. E, inclusive, esteve alinhado com o Trump na questão da pandemia, dizendo que o mexicano era uma raça muito poderosa, que não pegava. Essas modalidades de governos progressistas, Rodrigo, acabou o tempo deles. Agora, por isso que eu anuncio, vendo o cenário latino-americano, que nós vivemos uma época das revoluções. Ou nós da esquerda fazemos essas revoluções, teorizamos e pensamos a respeito, ou as contra-revoluções vão se impor, tal como o Bolsonaro já antecipa para nós aqui. Então, não cabe mais a defesa da democracia e dos direitos em abstrato. A população não acredita mais nisso. Porque aqui no Brasil, concretamente, a população começou a perder não com o Bolsonaro, nem com Michel Temer. Começou a perder quando a Dilma se elegeu, deu o maior estelionato eleitoral e aplicou o programa de ajuste de Joaquim Levy. O Brasil entrou em recessão desde lá. O povo guarda na memória isso, Rodrigo. Não esquece. Mas e como é que você enxerga a situação da Argentina? Como é que a Argentina está? Porque ela foi um dos poucos países que resistiram, através de uma jogada, que resistiram a essa guinada para a direita, para a extrema-direita, né? Inclusive numa jogada que pareceu muito próxima com o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? De se ter um campo que esse progressista liberal, usando seus termos, da uma esquerda liberal, que era o PT, sendo muito criticada e tendo toda tendo quase uma história de anos já contra aquelas imagens do PT, etc. e tal. E lá você tinha a Kirchner nessa situação também de ser denegrida de alguma forma pela mídia, por todo mundo quase do país, e que ela se recolheu, foi para vice, e aquele campo que a gente pode dizer que é um campo progressista voltou e assumiu a presidência. Como é que está a Argentina? E deu certo essa articulação? Quer dizer, está conseguindo trazer algum tipo de benefício para a população? Ou você está enxergando também o avanço de uma extrema-direita querendo derrubar tudo lá na Argentina? Bom, não precisa derrubar tudo, porque o progressismo está fazendo tudo que a direita quer. Vou explicar. É por isso que não precisa. É a mesma coisa aqui. Por que o Bolsonaro não dá um golpe fascista? Porque o liberalismo de esquerda não enfrenta o poder. Então, se não enfrenta, não tem problema. Ele não tem maioria no Congresso? Tem. Ele não tem maioria na Corte? Tem. Ele não tem um esquema poderoso de televisão? Tem. A Globo, por acaso, se opõe ao programa do Paulo Guedes? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Apoia. Agora, a Globo se opõe à cloroquina, à discussão dos costumes, à homofobia. Isso aí a Globo se opõe. A Globo denuncia os incêndios na Amazônia? Sim, mas a população está vendo que na história da Califórnia, lá nos Estados Unidos, não tem mais incêndio, recorde de incêndio nos Estados Unidos. Então, aquele sujeito diz, sabe o quê? Isso é queimada, não tem a ver com o agronegócio, não tem a ver com o latifúndio. Está acontecendo nos Estados Unidos também. E o governo da Califórnia é um governo democrata, não é um governo republicano. As pessoas estão andando. Essa pauta, o Bolsonaro está muito à vontade, porque a esquerda aqui não toca no Bolsonaro. Porque é uma esquerda liberal. Se ela for uma esquerda radical, muda a situação. Lá na Argentina, primeiro, por que quem é Alberto Fernandes? Alberto Fernandes é a direita do peronismo. Em primeiro lugar, é como se o candidato aqui fosse, o candidato a presidente do PT aqui fosse o Quaquá, aí do Rio de Janeiro. Sabe o Quaquá? Que faz aliança com o fascista, etc. Então, tu vai dizer, não, o PT voltou ao governo, à presidência da República. Com quem? Com o Quaquá. Todo mundo vai dizer quá, né? Vai ser... Quer dizer, voltou pela direita? Voltou. Alberto Fernandes na Argentina. Cristina Kirchner voltou de vice, se defendendo de processos, etc. e tal.
Essa é a primeira questão. Segundo, vamos ver o que fez o Macri. Macri é diferente de Bolsonaro. O Macri entrou com uma inflação de 18 e colocou em 60. Esse é o primeiro problema, não é o caso nosso. Segundo, o Macri entrou com o peso em 18, colocou em 80, uma mega desvalorização. O Macri entrou com uma taxa de desemprego baixa e colocou numa taxa de desemprego de 2 dígitos. O Macri fez um desastre. O Bolsonaro, o que está dizendo? A crise mundial. E a crise é mundial. Lá nos Estados Unidos tinha 40 milhões de desempregados. Você veja que o contraste, porque tem um pessoalzinho que já senta, já abre uma cerveja, Rodrigo, e já começa a dizer, bom, o desgaste do Bolsonaro levará de novo o liberalismo de esquerda a Brasília. É um erro rotundo, exatamente. Então, lá na Argentina, o governo Macri, outra coisa, o governo Macri estava metido em falcatruas gigantescas, a começar pelo fato de que o próprio Macri, ao contrário do Bolsonaro, o Macri é um mega, ele e o pai dele, são proprietários de mega grupos empresariais. O Bolsonaro está metido na milícia, nas rachadinhas, nos crimes do Queiroz, etc. É de outra natureza. Não é menos grave, mas é de outra natureza. As pessoas têm que entender isso. Não adianta ficar postando lá, olha, eu quero saber o que 89 mil está na conta da Michelle. Isso aí, o pessoal tem que entender o seguinte, dentro do sistema, o povo diz, o Lula é corrupto, o Palocci é corrupto, o Delúbio é corrupto, o Bolsonaro é corrupto, todo mundo é corrupto, o Serra é corrupto, o Aécio é corrupto, percebe? Na população, todo o sistema é corrupto demais. Eu jogo bola aqui com o meu grupo de futebol e discuto com muita gente, em sindicato, em tudo quanto é canto com o povo. Tu vai numa comunidade, numa favela, eles dizem, olha, professor, não tem, isso aí está tudo corrupto. Não, isso não decide. Nós precisamos, não quer dizer o seguinte, nós do PSOL precisamos ter uma moral revolucionária e uma moral superior, inclusive no terreno da moral pública. E temos que combater a corrupção. Mas esses partidos que estão aí, como o PT, como o PSDB, como o PMDB, como o PSL do Bolsonaro, é big business, é grandes negócios. Essa gente vai continuar com isso. Por isso que no PSOL não pode ter nada que ver com esse negócio. Temos que cortar a mão logo que apareça. E na Argentina, está colocado essa. Agora, a Argentina deu um tratamento humano para a pandemia? Deu. É verdade. Pois é. Mas veja o seguinte, no Peru é uma taxa gigantesca de infecção, né? Lá no México é alta. No Brasil é enorme. Agora, é um percentual da população. Veja que crueldade é nossa. Vamos dizer que tenha 200 mil mortos aqui antes da chegada da vacina russa. Eu estou pensando que a vacina russa vai chegar antes do que a Imperial College de Londres. Tudo indica. E acho que chega antes da China. Bom, se isso é verdade, 200 mil pessoas é uma crueldade para 200 mil brasileiros que sofrem a ação do governo, que foi terrível, e um histórico subfinanciamento do nosso sistema de saúde. O SUS, que nós defendemos, estava subfinanciado desde sempre. Durante Lula, durante Dilma, durante Temer, o SUS está precarizado. Olha os hospitais no Rio de Janeiro, os municipais, os federais. Olha o SUS. Quem trabalha no SUS, o SUS é uma boa ideia, mas ele nunca foi. Ele é melhor porque ele é público, ele tem uma concepção boa, mas ele nunca foi o nosso horizonte. Nós temos que ter uma saúde no Brasil que seja ela totalmente pública, que não tenha saúde privada e que esteja sustentado por um orçamento gigantesco. Nós nunca tivemos, nem durante Cardoso, nem durante Sarney, nem durante Collor, nem durante Cardoso, nem durante Lula, nem durante Dilma, que está piorando, eu sei, mas isso não absolve. A gente não pode dizer assim, bom, piorou aqui, logo era melhor. Não, era ruim lá e está pior aqui. Então, veja, 200 mil mortos
pensa como é que o Bolsonaro pensa. Vamos pensar como é que o Bolsonaro pensa. Nós estamos com quase 140 mil mortos. O que o poder pensa? O poder não pensa no meu amigo Renan Antunes de Oliveira, que morreu aqui em Florianópolis pelo uso da cloroquina. Ele não pensa, por causa da minha amiga Angélica, lá em São Paulo, companheira da Revolução Brasileira, que pegou o Covid e está num processo de recuperação duro. São pessoas, amigos próximos, ou outros amigos meus que pegaram e ficaram assintomáticos. Teve de tudo. Mas, sempre de tudo, o maltrato do Ministério da Saúde e a estratégia do governo que foi contra o nosso povo. Mas o cálculo do poder não é esse. Não é eu que perdi meu amigo Renan, que eu tinha um apreço imenso. Não. O cálculo do poder é o seguinte: nós estamos mais de 200 milhões de habitantes. Se morrerem 200 mil, é uma parte ínfima da população. A grande maioria vai ser depois a vacinação e a contaminação assintomática. Nós vamos tocar e não tem problema. Percebe? Esse é o raciocínio frio do poder, da classe dominante. Outra coisa, o nosso povo, Rodrigo, ele está acostumado a enterrar os mortos pela violência policial, os mortos que morrem por todo tipo de falta de tratamento, pelas doenças tropicais. A morte é uma companheira nossa, cotidiana do nosso povo. Então, essa exaltação que faz a Globo, em cima de um problema verdadeiro e real, não toca a maioria do povo. Eu, professor universitário, que pude ficar dentro da minha casa, dando aula remota, com o salário pago, é uma coisa. O pequeno comerciante aí, da região serrana do Rio de Janeiro, que fechou sua padaria, que fechou o seu boteco, que fechou a sua casa de festa, ele, que tinha que fazia o transporte da educação, todos esses pequenos burgueses, a pequena burguesia proprietária de alguma coisa, mas igualmente nesse Vale de Lágrimas, os trabalhadores de Volta Redonda, da Companhia Siderúrgica Nacional, que tem que ir para o trabalho, porque o trabalho da produção de carnes, da produção de carros, da produção de siderurgia, de produtos metalúrgicos, não parou. Os químicos de São Paulo não parou, isso nunca parou. Percebe? O metrô não parou, o ônibus não parou. Então, um monte de coisa não pararam. Esses trabalhadores estão sendo contaminados, submetidos a essa sorte. Mas eu posso estar aqui garantido com o meu salário, com a luta histórica dos nossos sindicatos, né? Como estão os Correios agora, no meio de uma greve, fazendo uma greve gigantesca. Eu observo de maneira diferente, mas o povão sabe que a vida é difícil. E o discurso que a Globo faz, cinicamente, toda noite, em nome dos mortos do povo, não toca a maioria da população. É terrível dizer isso. A morte, de maneira absolutamente desassistida pelo Estado, enterrando na solidão, tendo a arbitrariedade da polícia, do Estado, do monopólio da violência, a cumplicidade do Ministério Público, do chamado sistema judicial, é um companheiro completo, uma companhia incômoda, indesejável da maioria da população. Esse discurso, portanto, só assentado na moral, ele não pega a maioria da população. Tal como, Rodrigo, vamos lembrar, quando estourou o mensalão e atacou o Lula diretamente, o Lula foi para a eleição e se reelegeu tranquilamente. Esse discurso moralista não é a reivindicação de uma moral pública que nós, comunistas, revolucionários, temos que ter. Viver do nosso salário, não roubar, não matar, etc. Isso é uma moral dos comunistas, do revolucionário, que eu vou reivindicar sempre. Por isso que eu não tenho a moral do Rodrigo Maia, por isso que eu não tenho a moral do proto-fascista Bolsonaro, nem do Flávio Bolsonaro, esse senador que já está aí misturado com milícia, com corrupção. Nós temos que denunciar isso aí. Mas não é um moralismo abstrato, o discurso político reduzido à moral ou à eleição que comove o povo. Não comove, como nós temos provas inequívocas. Daí que é o desafio da esquerda de ter um discurso e uma praxis política distinta.
Nossa, a gente vai terminar agora o segundo bloco, a gente vai voltar, mas de alguma forma a gente vai voltar nesse assunto no último bloco. Valeu, gente. Até daqui a pouco.